Boa tarde, colegas. Nós estamos aqui no nosso terceiro encontro com a Andresa Ohana, essa pesquisadora, bibliotecária, especialista em comunicação de mídias digitais, está atuando, né, na unidade de gestão de pesquisa do Complexo Hospitalar UFC, mas também é consultora de periódicos científicos, presta serviço na área de normalização de documentos bibliográficos, acadêmicos. Tudo bem, Andresa? Então, é uma jornada, né? E hoje nós vamos aprender juntos a navegar nessa plataforma, nessa biblioteca grande, virtual em saúde, à disposição de todos, de forma gratuita, de forma cooperativa e colaborativa, através dos conhecimentos da nossa colega Andresa Ohana. Então, vamos juntos? Vocês que estão conosco, né? Só reforçando que estamos síncronos às terças e quintas, entre as 12 e as 14 horas, mas também poderá ser revisto essa apresentação de forma assíncrona nos repositórios do NUTEDS, FAMEDS UFC, através do YouTube, dos canais do YouTube. E lembrando que esse é o projeto, o ciclo de palestras em saúde digital. Ele reforça um ambiente de comunidades, né, de práticas clínicas, de ensinagem, de ensino e aprendizagem, e ele é feito por nós e para nós. Então, sigamos juntos. Tudo bem? Passo a palavra aqui para essa colega maravilhosa. Oi, gente, boa tarde. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a usabilidade, usando as bases de dados com ênfase na usabilidade da BVS. Então, assim, através da BVS, eu vou mostrar os recursos informacionais que a grande maioria das bases de dados tem para a gente utilizar, né, no nosso dia a dia, tomada de decisões ou levantamentos bibliográficos com um intuito acadêmico científico. Então, aí uma apresentação rapidamente sobre quem sou eu, né? A doutora Sheila já fez a introdução. Sou bibliotecária, trabalho aqui dentro do Hospital Universitário Walter Cantídio. E o que é a BVS, né? O que é essa BVS para a gente poder iniciar uma historinha. Ela foi lançada em 98. A Biblioteca Virtual em Saúde é uma rede de redes construída coletivamente e coordenada pelo BIREME, como a professora Sheila bem falou. O BIREME é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde. É o modelo, a BVS é o modelo, estratégia e plataforma operacional de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde, que é como se fosse um desmembramento da OMS, Organização Mundial em Saúde, e é voltado para a gestão de informação e conhecimento em saúde na região América Latina e Caribe. Então, certo? A BVS, ela é focada no latino-americano e Caribe. E alguns produtos oferecidos pela BVS é a Lilacs, que é a base principal de dados, literatura latino-americana e do Caribe em ciências e saúde. Então, os periódicos que publicam na área de saúde, que tem informações relevantes latino-americana e Caribe, eles são indexados pela essa base de dados. Existe todo um critério, avaliação para poder ser indexado nela. Então, são periódicos relevantes, com impacto informacional alto e que são, de confiança. Existe todo um processo editorial que é muito bem avaliado para poder ser indexado pela Lilacs. O DEX, que é nosso conhecido dos descritores em saúde, que eu já falei nas 2 aulas passadas, e vamos revisitá-lo hoje novamente. Esse diretório de eventos, onde eles disponibilizam os eventos que estão acontecendo na América Latina e Caribe. Localizador de informação em saúde, que é o LIS, onde eles agregam várias informações de saúde, tanto multimídia, quanto apresentações, vídeos e várias outras coisas. São recursos informacionais disponibilizados dentro da BVS. Os repositórios de estratégia de busca na BVS, a gente vai entrar, eu vou mostrar para vocês também, já é como se fosse assim,
assuntos que já foram buscados e que eles guardam as estratégias para serem consultados, para você não ter que montar aquela estratégia de busca que a gente comentou nas aulas passadas. E as revistas em Ciências da Saúde, que são outras revistas que também atuam nessa área, não necessariamente indexadas pelo Lilacs, certo? Pela Lilacs. Então, assim, eu vim mostrar aqui, isso são todos os recursos que a BVS tem. E aqui é a busca avançada na BVS. Vamos fazer assim, vamos entrar cada um desses links para vocês verem a carinha deles e a gente usar rapidamente para poder vocês conhecerem esses produtos. A Lilacs, como eu disse, a biblioteca, aqui é a Lilacs, Informação Técnica, Científica e Técnica em Saúde do Caribe, é uma base de dados e você pode consultar estudos clínicos, síntese, revisões, teses e dissertações, relatórios técnicos governamentais. Então, ela é a base de dados mais utilizada na área latino-americana. Aí você pode fazer uma busca avançada, que é aquela tela que eu mostrei. Essa tela é a da Lilacs, certo? Ela é meio antiga. Mas a gente pode consultar também dentro da BVS, que é esta tela aqui. Essa é a BVS, eu posso fazer busca avançada, e aí a gente vai utilizar. Mas antes eu quero mostrar esses produtos que eu mencionei. O DEX, que a gente já entrou. Cadê? Vou entrar por aqui mesmo. Esse é o DEX. Eu vou passar rapidamente por ele, porque a gente já teve uma aula já falando só sobre ele. Então, a pesquisa dos escritores em saúde. O outro produto é o diretório de eventos. Aí a gente vai fazer assim. Ó, produtos e serviços. Aí aqui tem todos os próximos eventos que vão ter. Então, se você, por um acaso, está interessado em saber quais os assuntos que estão se atualizar na área, né? Você pode consultar aqui os congressos que vão ter, ó, live, ciclo de atualização, jornada científica, tanto aqui no Brasil quanto fora, dentro da América Latina, capacitação sobre indexação de documentos seguindo a metodologia Lilacs. É porque eles estão agora, a Lilacs está com um processo de captar, tipo assim, dos periódicos se candidatarem a serem indexados. É por isso que está tendo essa capacitação. Então, World Drowning Prevenção. Enfim, são todos os eventos que estão acontecendo que são tanto organizados quanto só, assim, as pessoas comunicam e eles divulgam. Próximo é o localizador que eu falei. Aqui está a lista. O localizador de informação. Aí tem biblioteca virtual, redes sociais, repositórios Twitter, temas prioritários atuais, tipos de informação, como eu disse, banco de imagens, dados e mapas epidemiológicos, gráficos, tabelas e ilustrações, informação para o público. Aí usa como referência dicionários, o Ministério da Saúde, aí da saúde daqui, porque a gente está entrando dentro do Brasil, daí ele olha. Então, assim, e está em português, né? Então, assim, esse localizador de informação em saúde também é uma ajuda para as tomadas de decisão, para encontrar informação, e é disponibilizado pela BVS. Aí o outro é o repositório de estratégias de busca, que já são assim, é como se tivesse uma certificação de que essa estratégia de busca ela pode ser utilizada de uma forma correta, vamos supor. Então, você não precisa fazer essa estratégia. Olha, absenteísmo e saúde ocupacional. A gente vem aqui,
Aí quem é responsável por essa busca, quem criou a descrição, e esse daqui é a estratégia de busca que eles criaram, que pode ser usado como modelo, certo? Então aqui, ó, limites feminino, masculino e humanos. O resultado foi busca dentro do portal regional da BVS, os assuntos principais. Então, aquilo que a gente já conversou sobre busca dentro das bases de dados, a BVS pode te ajudar se você já se você procurar por temas, ó, doenças cardiovasculares, já tem 6 pré-estabelecidos, certo? Para você não ter que fazer de novo, né? Além disso, tem as revistas em saúde. Aí aqui, ó, é o catálogo coletivo deles, que aí usa a Cielo, como eu já tinha mostrado para vocês, o CAPS e outros diretórios e bases. Então, essas aqui são revistas, é como se fosse uma lista de revistas por temas. Ah, eu quero ver as revistas de urologia. Então, tá aqui, todas elas. Certo? Então, esses são os recursos que a gente pode utilizar dentro da BVS, mas o que a gente mais usa mesmo é a busca. Aí, outra coisa que é interessante de falar é a questão de capacitação dos usuários. Existem capacitações voltadas para bibliotecários e editores. Atualmente, eles estão com esse curso aberto para todo mundo, qualquer pessoa, não necessariamente bibliotecário ou editor, para o público em geral, que é o acesso e uso de informação científica em saúde. Então, aqui você pode fazer a inscrição, tem todas as informações relacionadas, entrar no curso. E aqui, esse site é dos usuários, é para qualquer pessoa que não seja bibliotecário nem editor. Então, você pode aqui tem o curso, tem as informações, ó, curso online, para fazer a inscrição. Então, vocês podem consultar também isso. Mas assim que a gente entra no portal, aqui, ó, tem curso online, acesso, entendeu? Você pode utilizar aqui na página inicial. Aí, esses aqui são os assuntos do momento que eles colocam, vitrine do conhecimento, que também é outro recurso informacional que eles têm. Eu vou mostrar para vocês qual que é esse daqui, de catálogo multimídia. E eu queria mostrar que tem apresentações, tem vídeos. Então, vocês podem utilizar. Por que usar essas informações que são disponibilizadas na BVS? Porque eu sei que essa informação é uma informação relevante e confiável. Então, você entra aqui, ó, Saúde de São Paulo atualiza grupos de vacinação de Covid e gripe. E aí tem um vídeo informando. Eu vi também que tem umas apresentações já pré-disponibilizadas. Esses recursos educacionais também é outro. São várias opções de formatos de informação que a BVS disponibiliza para a gente fazer para buscar. Vou botar aqui. Isso aqui fui eu que pesquisei. Ou não, não sei. Não. É porque esse daqui é mais para dar aula. Vou botar aqui. Saúde da família. Buscar. Ih, gente, tá bugado. Ah, não, tá aqui, achei. Ó, linha de cuidado, atenção. Esse daqui são os recursos informacionais que eles disponibilizam, ó, para elas, unidade 3. Aí é um recurso educativo, certo? Que mais que eu quero mostrar aqui no site de navegabilidade para vocês depois conhecerem? Esse daqui, cadê? Esse daqui eu vou já mostrar junto com a busca. Mapas de evidências. Como eu disse, são vários recursos informacionais que a BVS disponibiliza. Vamos ver aqui.
Pronto. Você pode fazer uma consulta. Mapa de evidências de terapias complementares integrativas para doenças cardiovasculares. Então, aqui, vários aspectos. Você pode usar para fazer apresentações, você pode usar para consultar, para tomada de decisão. Então, assim, são muitos recursos dentro da BVS. Mas vamos ao que a gente fala principalmente, né? Então, eu vou entrar na BVS. Biblioteca, eu vou fechar tudinho isso aqui para a gente não se confundir, porque vai abrir mais coisa. Pronto, vamos lá. Essa é a carinha da BVS, assim que a gente entra, e a gente vai usar a busca avançada. Aqui eu posso colocar o diabetes, nosso conhecido diabetes. Aqui você pode escrever em português, inglês, espanhol. Ela vai vir consultar de todas as formas. Então, a gente fez uma busca simples no campo de busca principal. E me deu esse resultado. Qual é o resultado? Aqui, ó. 5.249.000. Enfim, esse número bem grandão. Mas vamos fazer uma busca avançada, que é o que a gente foi capacitado para fazer. Busca avançada. Aqui tem o operador booleano que a gente vai utilizar. Aqui eu vou dizer em qual campo eu quero fazer essa busca. Então, eu posso colocar aqui diabetes e colocar autor. Eu vou botar Souza, só porque Souza é um nome comum. Então, eu vou pesquisar que no título, resumo e assunto tenha o nome diabetes e como autor Souza. Posso adicionar uma linha e colocar que no resumo vem a palavra cardiovascular. Isso é uma busca avançada, certo? Eu utilizei um termo que é o descritor em saúde e coloquei essa tagzinha lá daquele jeito, de uma forma prática, a tag para autor e dentro do resumo eu quero que ela tenha a palavra cardiovascular. Vem o resultado de 417 textos completos. Aqui do lado esquerdo, dentro da BVS, a gente vai ter os outros filtros que a gente pode utilizar, certo? Quais foram as bases de dados em que esses 417 documentos foram localizados? Foi dentro da Medline, que é a nossa PubMed, que eu já mostrei para vocês também. A Lilacs, então, são literaturas latino-americanas e do Caribe. Essa BDINF, ela é, eu acho que, se eu não me engano, é um banco de dados de enfermagem, se eu não me engano é isso. Secretaria do Estado de São Paulo, documentos que foram gerados por esse autor. E mais outros que ele vai mostrar aqui. Então, todas essas bases de dados me recuperaram 417 documentos com essas palavras-chave ou assuntos pré-determinados. Eu posso pesquisar também com o assunto principal dos documentos que foram localizados. Esses números do lado, gente, são os documentos. Então, assim, eu vou selecionar esse filtro de síndrome metabólica e aplicar o filtro, filtrar. Então, vai ficar só os 41, tá. De texto completo. Pronto, são 45 indexados, mas 41 o texto está completo. Os outros só são resumos. Certo, vamos remover. Eita. Tá. Isso, essa lentidão é da BVS, tá, gente? Pronto, foi. Aqui, assunto principal, tipo de estudo. Lembra que eu falei
acho que foi na primeira aula que a gente teve, com relação à qualidade de evidência. Então, assim, aqui a gente vai selecionar se eu quero só estudo de caso, ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego, revisões sistemáticas que têm uma qualidade de evidência muito alta. Então, assim, aqui são os tipos de estudo que vão estar indexados nessa minha resposta de busca, certo? Eu posso escolher o idioma, que veio português, inglês e espanhol, nesse caso, e fazer um intervalo de tempo que ele chama de limite. Certo? Esses são os filtros que são mais utilizados, mas aqui eu posso escolher mais filtros. País de afiliação, assunto da revista, tudo bem. Certo. Outra coisa que a gente precisa dizer é o seguinte. Se eu copiar esse link aqui que ele gerou para mim com o resultado de busca, se eu usar esse link e colar novamente em outro computador, enviar para alguém, salvar no meu computador para depois utilizar, vai vir a mesma busca, vai vir a mesma resposta. Talvez não a mesma quantidade, porque pode ser que amanhã tenham publicações novas que foram indexadas. Mas assim, no geral, é a mesma busca. Eu posso também salvar, copiar e colar isso aqui. Normalmente a gente vai usar essa que a gente chama de equação de pesquisa, certo? Para fazer algum documento e escrever lá. Usei na BVS essa equação de busca. Essa busca foi realizada. Aí a gente copia e cola isso aqui. Se eu copiar e colar depois, outro dia, essa mesma busca, eu vou ter teoricamente, o mesmo resultado, levando em consideração que eu estou falando que pode ser que tenha indexado mais coisa. Mas eu vou ter essa busca, certo? Aqui, eu estou mostrando todos os recursos que a BVS disponibiliza para a gente. Aqui, ó, eu consigo enviar o resultado. Enviar por e-mail. Eu posso exportar. Esse RIS, gente, é assim. Existem programas que fazem um gerenciamento de referências. O EndNote aqui é um dos mais conhecidos. Ele gera um documento que eu vou abrir nesse programa e vai me trazer esses artigos que foram localizados. Mas eu posso exportar para Excel também. Posso exportar a citação, como é que faço a citação. E selecionar as referências que eu quero. Então, vou selecionar essa daqui. Vou exportar a citação, a referência selecionada. Ele gerou aqui um documento da citação desse documento, certo? A citação tá meio misturado entre APA e ABNT. Não sei. Ele faz aqui, tá aqui os autores, tá vendo? Separado por ponto e vírgula. O título. É uma forma de você recuperar esses documentos que vamos supor que eu selecionei para poder fazer o levantamento bibliográfico. Vou exportar o Excel, vamos ver. Veja bem que eu não consigo escolher a referência, se vai vir em ABNT, se vai vir em APA, se vai vir em Vancouver. Pronto, abriu. Aqui, ID, título, autor, aquelas informações que a gente separou e ele separa aqui por coluna. Eu estou fazendo um levantamento para uma revisão sistemática e preciso saber todos os artigos. Você pode gerar esse documento em Excel. Certo? Essas são as formas de exportar os documentos que a gente pesquisou. Eu posso selecionar, escolher todos. Imprimir. RSS é uma forma de distribuição de informação que você vai cadastrar. Então, isso aqui a gente não utiliza muito. Mas eu preciso falar, né? Porque existe. E o XML
praticamente a mesma coisa, é mais para quem faz programação, certo? Seleção de referências, que foi a que eu selecionei aquela, limpar. Esse daqui é aquela formulazinha matemática que eu pesquisei. Eu posso enviar por e-mail. Ah, eu já falei, né? Vou mostrar para vocês. É ótimo, assim, ó, quando a gente está fazendo uma busca para posteriormente ler as informações ou compartilhar com um colega que a gente está fazendo um trabalho junto. Assunto. Essa página das referências selecionadas. Eu vou botar essa página. E aí eu vou receber por e-mail esses documentos aqui que foram buscados, né? Que deram de resposta. Certo? Vamos fazer aí outra coisa que eu queria mostrar para vocês. É esse Evidencize. Ele me ajuda a buscar assuntos para tomada de decisão, ó, evidências para apoiar suas decisões de saúde. Então, ele já vem com temas pré-estabelecidos que são mais utilizados dentro da prática, né, do dia a dia, e monta uma estratégia utilizando aquela coisa do contexto, que a gente falou que não necessariamente segue a pico. Eu vou já fazer uma pico com vocês aqui. Vamos lá. Então, aqui, esse da evidência que eu queria mostrar para vocês. Busca guiada de evidências. Doenças negligenciadas é a seleção primeira. Aí eu vou colocar aqui esquistossomose, compreensão e caracterização do problema e identificar os riscos que contribuem para o problema. Então, aqui, ó, essa daqui foi a minha seleção de informações e faz a busca dentro da BVS. Aqui do lado, ó, os filtros aplicados do contexto em saúde, problema de saúde e os fatores de risco. E aí ela me vem com uma busca de 1.493 resultados. Da mesma forma que aquela outra, só que voltado para assuntos já pré-estabelecidos. Isso pode ser muito útil para quem não está com tanta, assim, com esse aspecto científico, mas que está precisando das informações de relevância. Achei que era muito legal para mostrar para vocês, nesse sentido de tomada de decisão, e ele não faz aquela picozinha que a gente conversou na aula passada. Ele faz o contexto em saúde e o problema de saúde para montar a estratégia de busca. Ah, cadê a estratégia de busca? Daqui. Que é aquela equação de pesquisa. Vamos fazer assim. Vamos para a página inicial. E eu vou colocar essa estratégia de busca aqui. Ele me recuperou a mesma coisa. Para mostrar para vocês que se você guardar essa equação de busca, você consegue recuperar novamente esse documento, os documentos que dentro da BVS. E pode utilizar isso como norte para usar em outras bases de dados. A BVS é muito boa porque ela busca as coisas tanto na Medline quanto em português também. Você pode botar em qualquer língua que dá certo. Então, vamos voltar para a busca avançada. E vamos fazer uma pico aqui da nossa cabeça rapidão. Vamos lá. Qual é a pico? P, população ou paciente. Vamos colocar mulheres. Aí, o I do pico de intervenção, vamos colocar... Deixa eu pensar. Anticoncepcional. Vou pesquisar aqui. Ai, Andresa, como é? Anticoncepcional como DEX. Aí a gente não sabe, a gente busca para não fazer. Deve ser contraceptivo, né? É anticoncepcionais mesmo. Então, a intervenção é anticoncepcionais. O parâmetro que a gente vai comparar vai ser... Ah, eu queria contraceptivos agora. Contraceptivos...
Aqui. Gente, é organizado em ordem alfabética, ó. Tá. Ah, tá, não, olha. Olha como eu sou mentirosa. Eu não quero. Vai, vamos botar isso aqui, anticoncepção. E o desfecho que a gente está pensando é saúde da mulher. Uma busca tirada da minha cabeça agora. Achamos 1.552 documentos que falam sobre atenção em contracepção no puerpério, o DIU está sendo ofertado. Aí vai vir algumas coisas repetidas, que é como eu expliquei para vocês. Às vezes, o mesmo recuo, o mesmo documento foi indexado em 2 bases diferentes. Então, ele vai sair 2 vezes. É normal. Não estranhe. Aí, aqui foram as bases de dados. Então, eu só quero coisa da Medline. E, consequentemente, as coisas vão estar em inglês na Medline, certo? Então, não vou escolher aqui o idioma. Mas, veja bem. Olha a quantidade de idiomas que essa pesquisa me deu. E eu pesquisei tudo em português. Então, assim, a BVS me dá essa liberdade de fazer uma busca em português e me dá em outras línguas. Eu vou colocar aqui nos últimos 5 anos e vou falar que eu quero uma pesquisa quantitativa. Sobrou 38 documentos. Aí, agora, eu vou exportar esses documentos para o EndNote, vai. Tudo que está nessa página. E ele vem no formato RIS, que é... Ah, não vai abrir. Então, eu vou exportar a citação. Para eu saber todos os autores, títulos, revistas. Esse daqui é o periódico que foi publicado, o número e o ano. Então, assim, eu consegui fazer um levantamento bibliográfico bem extenso, de uma forma simples, em português, utilizando os recursos da BVS. Sem falar que eu posso utilizar todas aquelas ferramentas que ela já disponibiliza no site dela mesma. Eu acho aqui a nossa busca. Aqui está delimitando os anos que eu falei. E eu acho que para a BVS é isso. E existe alguma dúvida com relação a essas informações, a aula no geral? Acho que daqui, deixa eu te... por fim, aqui eu coloquei nos slides algumas tags que se pode utilizar para refinamento de busca dentro da BVS, que é aquele... Você coloca essas 2 letrinhas, 2 pontos, e aí coloca as palavras. Aqui é text word. Aí vai sair dentro do documento, tem que ter a palavra AIDS. Aqui como exemplo. Dentro do documento tem palavra AIDS. Aí dentro do título eu posso dizer que eu quero que apareça a palavra COVID. Para que utilizar isso? Andresa, para que serve isso? Porque, às vezes, o assunto que eu estou falando, ele não é um descritor, né? Vamos supor, biomarcadores. Biomarcadores engloba vários biomarcadores. Não existe um mesh específico para o biomarcador XYZ. Às vezes não tem, certo? Às vezes tem, às vezes não tem. Mas eu quero recuperar só documentos que tenham o biomarcador XYZ. Então, eu vou colocar como, dentro da minha estratégia de busca, que eu quero que dentro do documento tenha essa palavra, biomarcador XYZ. Às vezes é um gene, às vezes é um biomarcador, às vezes pode ser uma coisa, são coisas muito específicas que eu quero refinar minha pesquisa, certo? Então, aqui, MJ é o assunto principal, MH é do MESH, aí eles colocam MH, PT é tipo de publicação, autor, eu posso pesquisar só dentro da revista, posso pesquisar só com aquele idioma.
Então, assim, existem várias maneiras de se fazer uma busca, fazendo aquela equaçãozinha de pesquisa, utilizando ou não a Pico, e eu acho que eu mostrei, assim, o principal para vocês. Ai, Andresa, eu preciso de ajuda para montar a minha estratégia de busca, porque eu estou com muita dificuldade, porque é um assunto muito... Às vezes é um assunto muito... Como é que eu vou dizer assim? Pouco explorado. Não é que ele é específico, ele é pouco explorado. Aí você já pula direto para o doutorado. Você já faz uma busca, já descobre que não tem quase nenhuma publicação, e você já vai e faz o projeto para publicar no doutorado. Então, assim, não precisa estranhar se vem pouca coisa. 38 é uma quantidade boa. Se vier 5 milhões, você vai ter que restringir essa busca, porque você não vai conseguir ler aqui 5 milhões de documentos. E provavelmente tem documentos que não vão te atender. Meninos, eu estou fazendo aqui uma pergunta que para mim é importante, né? Mas para vocês fiquem à vontade. Então, assim, quando a gente entra na BVS, né, a gente vê lá em cima uma série de organizações que a gente pode acessar também e que elas, inclusive, têm cursos online, tem educação continuada e permanente, que é a OPAS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, e temos a própria BIREME, né, que foi o começo de tudo, né, que é a bibliotecazinha médica, de referências médicas, né, mas a gente teve agora com a Andresa o recurso da Lilacs, como temos o recurso do Cielo, mas não vai ser eu quem vai visitar, né, navegar, né, por vocês. Eu vou deixar a Andresa, porque é só para mostrar para vocês a grandeza que a gente tem dentro dessa biblioteca. Então, na verdade, ela alberga várias bases de dados, né? E algumas são muito específicas, né? E assim, é lógico, quando a gente faz uma pesquisa, né, assim, ou busca avançada, ou uma busca generalizada, né? É lógico que ela vai pesquisar nas bases de dados indexadas lá. Eu sei. Mas às vezes a gente não quer perder tempo, né? O pessoal da fisioterapia quer ir direto. Então o pessoal da fisioterapia vai no Pedro. Sheila, por que tu não, de todas as bases de dados, tu pegou justamente essa palavra Pedro? Gente, Pedro é o nome do meu filho. Então, como é que eu não ia lembrar dessa, né? Toda a aula que a gente dá, que a gente fala dessa tal de Pedro, é uma risadaria, né? Porque sempre tem na sala alguém chamado Pedro. Mas, enfim, é específica da fisioterapia. Então, assim, nós temos bases de dados gerais, né? Que é óbvio. E nós temos a base de dados específicas. Eu vou deixar para a Andresazinha passar aqui para nós e agradecer. É um pedido especial meu. A outra coisa, gente, é que assim, as buscas, né, Andresa, às vezes elas vêm em uma base de dados e também nas outras. Então, como é que a gente consegue se livrar dessa duplicação? Mas se você tiver falado e quiser dar só um reforçozinho, né? E aí, então, a gente também tem um convite, né, no finalzinho, que a Andresa vai fazer, para vocês tirarem um tempinho para conhecerem o site, navegarem, né, assim, e descobrirem coisas e compartilharem conosco, tá bom? Porque a gente ainda tem uma outra aula, né, Andresa? Oi, pronto. A primeira dúvida com relação aqui a como eu tirar as duplicatas, né? Então, aqui eu vou escolher a base de dados que eu quero pesquisar. E assim eu só vou achar os artigos que foram indexados naquela base. Então, vamos botar aqui, ó, BD, que é a Banco de Dados em Enfermagem. Pronto. Aí vem 34 documentos que foram indexados só nessa base de dados. Sobre todas as bases que são indexadas e que são específicas da BVS. Aqui é a coleção da BVS. Eu fiz uma busca simples no Google, coleção, base de dados, e pesquisei todos os bancos, todas as bases de dados que a BVS tem indexação. Então, aqui, todas essas são as nacionais. Teses de Porto Rico é nacional de Porto Rico. MINSA é nacional do Peru. Temáticas da áreas especializadas em saúde. Eu acho que a Pedro não é. Aí, pode ser. Às vezes sim.
Que nem eu falei, mais cedo eu falei sobre agora está aberto é como se fosse uma chamada para os periódicos novos. Aí os periódicos estão se submetendo dentro da Lilacs para ser indexado da Lilacs. Até 31 de julho. Vai que tem alguém aí que tem uma revista, já fica sabendo. Então, assim, essas são as bases de dados que a BVS utiliza. Aí, dentro da Lilacs, ela indexa vários periódicos. Dentro vamos botar aqui, a Medline mesmo é uma que também indexa periódico do mundo todo. Aí tem essa Med Caribe, né? Essa daqui é da OMS e também da OMS. Então, assim, são várias bases de dados. Tem as bases de dados específicas, como a doutora Sheila falou, por exemplo, a da enfermagem, que a gente viu. Mas você pode pesquisar pelo assunto específico utilizando a busca mesmo. Tá certo? A gente tem que entender que às vezes a gente tem alguns acessos, né, nós da área da saúde, diferenciados com outras áreas, eu não sei falar muito bem das outras áreas, né, mas às vezes a gente tem alguma diferenciação, né, e a gente pode entrar não só pelo local público, a instituição pública que nós pertencemos, né, tanto a academia quanto às vezes a assistência, viu gente? Então vocês que são da CESA, vocês que são da UES, vocês que são da UFC, são da EBSER, procurem nos locais onde é que a gente pode também ter acesso, porque às vezes nessas bases, não base de dados, mas esses repositórios, a gente pode conseguir o artigo que a gente pesquisou na base de dados, a Andresa está dizendo que eu não estou falando errado, na íntegra, né? Então, assim, do Ministério da Saúde, nós temos uma maravilhosa, e se a gente não der o valor dela, se a gente não for utilizar, como a Andresa falou muito bem, a usabilidade dela, é capaz que a gente perca. E a gente só sabe quando a gente precisa de uma coisa, né, mesmo que era importante, às vezes, quando a gente perde, né, quando a gente não tem mais o acesso. Então, assim, a Andresazinha, vou deixar para a Andresa, falei tudo isso para a Andresa, sempre a parte mais técnica, né? Então, ela vai conversar com vocês só um pouquinho, porque não era a aula, né? Nós já estamos aqui, gente, nós já estamos explorando a Andresa, viu, gente? Beijo. Pronto, a doutora Sheila pediu para eu falar um pouco sobre periódicos CAPES. O que acontece? O governo paga para a gente ter acesso a algumas bases de dados, ou então periódicos científicos, utilizando o recurso do periódicos CAPES. Dentro do periódicos CAPES, aqui ele já identifica que eu estou usando o acesso da UFC, mas eu, enquanto aluno, posso fazer o acesso café, que é um acesso através de um cadastro que você faz. Agora, a senhora me lembrou bem? Só voltar aqui rapidamente aqui para a BVS. Dentro da BVS existe uma coisa chamada minha biblioteca, que não apareceu aqui. Deixa eu mostrar aqui. Minha BVS, que você faz o login e a senha e suas buscas ficam salvas. Então, também é um recurso que você pode utilizar. E tem aplicativo. Então, assim, ela também ajuda muito para você que está utilizando sempre buscas em bancos de dados e tudo. Mas voltando aos periódicos, que eu esqueci, mas me lembrei. Aí, aqui tem treinamentos, aqui tem os treinamentos voltados para qualquer área, não só da saúde, então tem engenharia, tem arte, tem biblioteconomia, né, que é a minha formação, tem todas as áreas de conhecimento dentro do Periódicos CAPES, porque ele é feito para todas as universidades. Como aqui eu disse, a gente está tendo acesso por dentro do portal da UFC. O que isso significa? Significa que existem acessos a documentos que são pagos, que o governo federal paga para ser indexado pela CAPES para a gente ter acesso. Certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês a utilização dentro da busca de assunto, que é o nosso principal. É bem rápido. Aí aqui, vou pesquisar aqui, Covid, né? Não, vou botar diabetes. Me vem menos que Covid. Eu fiz uma busca por assunto. Aí aqui, ó, vem o periódicos que é de diabetes,
coisas que têm acesso aberto, artigo indexado dentro da base, capítulos de livros, conjuntos de dados, recursos online. Então, assim, periódicos revisados por pares, que são os periódicos que têm credibilidade para você utilizar. O acervo. Eu posso pesquisar também as bases de dados. Então, tem uma base de dados aqui, aí eu vou botar assim, Raul, que é que é da enfermagem e que ela é... Ai, não sei escrever o nome. Embase. A Embase, ela é uma paga que a gente tem acesso através do Periódicos CAPES. Então, aqui eu vou clicar, vou ser redirecionada porque estou utilizando o site e ela vai vir aberta. Se eu fizer isso, assim, ó, e entrar, talvez eu não consiga fazer a busca. Botar Covid. Talvez ele reconheça agora porque eu já estou usando, né? Mas aqui... Vamos fazer assim. Não, mas eu vou entrar aqui pelo Mozilla. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Ela está reconhecendo como se a gente já estivesse entrando no lugar pago. Mas se eu não utilizar esse recurso do site, da rede da UFC, ou WebSE, ou portal de periódicos CAPES, eu não tenho acesso à busca dessa base de dados, que é uma base de dados muito, muito utilizada por ter uma credibilidade boa. Então, vocês viram, né? Na hora que eu cliquei, eu fui redirecionada, e por isso que está sendo aberto assim. Novamente, aqui, ó. E isso é o que está fazendo o que a doutora Sheila falou com relação a gente utilizar o recurso, porque cada clique desse é remontado de assim, estão usando, então vamos continuar pagando. Então, assim, é importante que, se vocês puderem, utilizar o Periódicos CAPES também como uma forma de recuperação de informação, de bases de dados. E, de novo, mostrar aqui, ó, busca por assunto, lista das bases, tem livros e lista de periódicos. Tudo indexado dentro do Periódicos CAPES, que é uma ferramenta também de acesso. Ô, Andresa, que coisa boa, né? Gente, lembrando também que a história dos duplicados, né, a gente já tem alguns aplicativos, dispositivos que ajudam a filtrar, né, Andresa? Você tem algum para orientar a gente? Mas a gente conhece e usa muito o Ryan. O Ryan, assim... A gente está batendo uma bola aqui, gente. Ryan. Eu chuto para ela faz o gol, ela chuta, eu fico sem saber o que fazer. Assim, o Ryan, ele é utilizado para fazer revisão sistemática. Revisão sistemática, pronto. É para você usar para fazer revisão sistemática. Como é que ele funciona? Eu faço uma busca, cadastro nele exportando, que nem eu ensinei para vocês aqui como é que exporta. Aí eu jogo, eu não vou entrar porque tem que logar. Aí você joga essa busca dentro do Ryan e você consegue fazer com que várias pessoas tenham acesso a essa busca e você vai incluir ou não aquele documento, sendo 2 ou 3 pessoas analisando. Porque aí eu vou ter uma revisão sistemática bem embasada, porque tem 5 pessoas fazendo essa colaboração, certo? Todo mundo diz que aquele artigo entra nessa revisão sistemática, ele atende os critérios. Então, ele é um documento que vai entrar. Se só uma pessoa disser que aquele documento funciona para a sua busca e 4 disserem que não, então ele já é uma coisa questionável. Então, provavelmente, ele não vai entrar. É para isso que o Ryan serve, certo? Para o que a doutora Sheila falou, o melhor pode ser ou EndNote, ou Zotero, ou tem um terceiro que eu não vou me lembrar o nome. Mas eles são aqueles gerenciadores de referência bibliográfica. Eu indico o EndNote porque o EndNote você não precisa baixar. Você consegue fazer online. Então, em qualquer computador, você consegue ter acesso.
Gente, nós vamos nos despedindo agora da Andresa. Daqui a pouco ela termina, né? Porque a autoridade tem que falar por último, né, gente? Então, a gente tem que falar assim devagarzinho. Então, só lembrando que nós estamos aqui no projeto Ciclo de Palestras Saúde Digital, né? Nós estamos no ano de 2023, mas ele se continua, ele já existia anteriormente, ele vai continuar, né, se Deus quiser, muito tempo. É uma parceria com um programa, Telesaúde Brasil Redes, né, do Ministério da Saúde. Então, assim, nós estamos muito felizes aqui, nós estamos no meio já para o finalzinho, né, na terceira palestra desse bloco, né, da pesquisa, da evidência científica, que é o eixo da pesquisa. Nós estamos aqui com essa autoridade mesmo no assunto, porque ela é expert, ela tem uma formação e ela tem uma vivência, o mais importante é isso, que é a Andresa Ohana, e ela vai fazer o convite para a próxima. Lembrando que no finalzinho de cada bloco nós vamos ter um sorteio para aquelas pessoas que estão nos seguindo de forma síncrona, né, assim, com a identidade do projeto, e eu não vou dar mais spoiler nenhum, não adianta me insistirem que eu não vou dar, mas lembrando que o próximo bloco, né, a partir da próxima semana já vai ser de eletrocardiografia. Então, serão 4 palestras, né, assim, interessantíssimas, né, com noções e até um pouco de avançado de eletrocardiografia, também com 4 colegas experts e mediados, não por mim, porque não entendo quase nada de eletro, não estou brincando, mas pela doutora Neile Craveiro, que é do NUTEDES, assessora pedagógica de pesquisa do NUTEDES, FAMED UFC. Então, nós estamos muito felizes e queremos que vocês continuem, queremos que vocês ampliem, né, essa divulgação do nosso projeto e, inclusive, que ele funciona de forma assíncrona, né, nos canais do YouTube. Então, nós queremos agradecer, eu acho que já passei todas as informações, está faltando 2, né, os colegas aqui técnicos, né, o Flávio e o Luiz Diego estão lembrando que no chat existem os formulários tanto de frequência como o formulário de retenção e reação. Então, por favor, nos ajude, né, a fazer parte também desse ciclo de melhorias. Então, um abraço enorme, até quinta-feira, e eu deixo aqui a Andresa para dar, né, o fechamento. Então, gente, de novo, obrigada pelo convite. E na próxima aula, que vai ser a minha última, a gente vai falar um pouco sobre o currículo Lattes e a plataforma Lattes como forma de recuperação de informações e pesquisas na área que você trabalha, certo? Tchau.